Olá, queridos! Estava eu pensando aqui, vamos fazer uma revisão agora, bem legal, para a gente aprofundar mais o nosso conhecimento. Aí eu imaginando aqui, ó, por trás dessas caixas d'água aqui em Porto Velho, é o símbolo da cidade, claro. Deve ter muitas lendas, muitas histórias para contar. No período da construção, ela foi colocada no ponto mais alto da cidade, porque eles ficavam lá embaixo, para a água descer. É interessante. Vocês sabiam uma curiosidade? Até hoje os americanos, ela veio de lá, de outro país, eles utilizam esse estilo de caixa d'água ainda até hoje de lá. Vamos lá para a nossa revisão, olha aí. As mitologias africanas, afrodescendentes e indígenas. Vocês viram que a importância do mito para o homem atual. O mito teve e tem significado e importância para cada povo, o qual influencia e contribui na formação da identidade e na construção cultural da cultura, gerando o que? A partir disso, um elo entre o homem e suas origens, além de influenciar a história de cada indivíduo diante dos acontecimentos no mundo. Vimos também sobre a mitologia africana e afrodescendente. Os povos africanos e os povos indígenas consideram a existência do intangível, que é o não corpóreo, né, espiritual, nas suas formas de produzir conhecimento. Além disso, o pensamento deles, em especial o intangível, que não é material, está em equilíbrio com o tangível, ou seja, o espiritual está em equilíbrio com o material. Vimos também que a mitologia africana pontua os deuses que habitam o panteão africano. E suas histórias míticas, esse jeito de pensar mitologicamente foi trazido da África ao Brasil. E nela há muitos deuses que são chamados de quê? De orixás, tá? Por exemplo, agora na mitologia indígena, é vale destacar que todas as narrativas míticas anunciam coisas que nós vivemos, reconhecidas como história. As comunidades indígenas brasileiras e rondonienses, elas possuem uma herança mitológica que permanece viva até hoje, milhares de nativos que habitam o nosso território. Desta maneira, a mitologia brasileira é riquíssima e tem fortes influências indígenas. Mitos e deusas, muitos deuses e deusas nacionais são de origem tupi e guarani. Olha aqui, queridos, ó. Agora vocês vão fazer essa atividade. Tá fácil, são 4 perguntas. Vai ter uns minutinhos para vocês. Já estão a par, você já vivenciou, inclusive, com certeza aí em vosso meio tem muitas lendas, muitas mitologias a serem contadas. Estão ali paradinhas. Olha só, imagine você pegar uma lenda que pouca gente conhece, é da sua comunidade, você criar um site, um ambiente virtual e divulgar, né, nas redes sociais. Isso é interessante. Vocês, né, com certeza vocês têm turmas lá nas redes sociais e produzem conhecimento, é legal. Imagine, ó, tem essa lenda aqui da minha comunidade rural, eu vou colocar no ar aqui, ninguém conhece. Eu vou fazer com que todos... Veja que nas redes sociais a possibilidade ela é imensa. As pessoas de vários países, elas verificam lá novidades, curiosidades, etc. Aí você contando uma lenda, uma mitologia. A ideia é essa, vocês vão produzir conhecimento, tá? Contar os seus mitos, suas lendas. E jogar na rede de inteligência, que é o cyberespaço, como diz Pierre Levy. Vamos lá? Vamos fazer a atividade? Até daqui a pouco. A gente volta para a correção. Tchau, tchau. Opa, estava aqui imaginando qual é a lenda que eu vou contar para colocar nas redes sociais. Legal isso. A mitologia. Gente, os professores presenciais daram a resposta aqui para mim. Vocês estão, ó, muito animados. Estou gostando de ver. Vamos lá fazer esse elo? Vamos lá, o que nós vimos? A nossa resposta aí. Tirando dúvidas. Questão número 1.
As comunidades indígenas brasileiras e rondonienses possuem uma herança mitológica que permanece viva até hoje entre os milhares de nativos que habitam nosso território. E rural também, tá? Não vou dizer que aqui urbano também. A mitologia, ela adentra também, né? Desta maneira, a mitologia brasileira é riquíssima e tem fortes influências indígenas. Olha o contexto, tá? Da questão. Agora a pergunta é, muitos deuses e deusas nacionais são de origem... Eita, tá difícil, né? Asiático, gente. Urbana, de Meiruri, Quixadá, Tupi-Guarani. E aí? Professores presenciais, ficam atentos aí, ver se eles... Essa está de nível muito fácil, não dá nem para mensurar a facilidade que vocês vão fazer, que nós revisamos agorinha. Muitos, né, dessas lendas do nosso Brasil aqui, principalmente Rondônia, ela é de origem o quê? E aí, qual é a alternativa? Com certeza vocês já adivinharam, já colocaram, né, em mente. Vamos lá para a alternativa, olha aí. Asiático não é porque é lá da Ásia, né? Urbana não, porque nós estamos falando de... Essa tem mitos aqui, mas é urbano. Nós estamos falando daqui, ó. De Meiruri, essa aqui é uma comunidade indígena lá de Mato Grosso. Quixadá, né, é uma cidade. E nos resta Tupi-Guarani. Quem colocou essa acertou, parabéns. A2. Os deuses africanos são muito populares no Brasil. Alguns são mais conhecidos e já fazem parte do vocabulário cotidiano brasileiro. Assim como Oxalá, né, Ogum e outros. Os orixás são... O significado, eu quero saber o significado. Ó. Os orixás são... Letra A. Sistema de crenças composto por uma série de narrativas chamadas de mitos gregos. E aí? B. Faculdades de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar, inteligência. Será? C. Utilizadas apenas pelo ser humano, consciente de sua própria ignorância. Gente, e aí? Tem sentido essas questões aí? Quero saber o que são os orixás. Ó, temos um exemplo, o Ogum e outros. D. Divindades da mitologia africana e Yorumbá que se popularizaram no Brasil com as religiões de matriz africana. E. Estudos de questões gerais e fundamentais sobre a existência, o conhecimento, valores, razão, mente e linguagem. Gente, só tem uma que tem sentido, não é verdade? Qual é? Ela está nesse quadril aí. Uma dica que eu já dei, ó. Já dei a resposta. Qual é a resposta? Isso é bom, fácil de conhecer. Então, professores presenciais, manda aí pra gente. Vamos lá, até algumas estão acertando. Outros precisam refletir mais. Essa nível médio para fácil. Não chegou nem no médio, mas está médio, ok? Então, vamos lá, olha aí, alternativa. Letra D, gente, os orixás são divindades da mitologia africana e Yorumbá que se popularizaram no Brasil, com as religiões de matriz africana. Agora o se liga do Enem. Gente, mais uma. Eu não posso se cansar de avisar que vocês devem estar ligados ao Enem. Por quê? Porque em todos os componentes curriculares, não só filosofia, vocês vão receber nas nossas aulas uma questão ou mais sobre aquilo que já caíram no Enem, questões nas versões anteriores. Porém, também haverá questões que vai ao encontro do Enem, ou seja, paralela a sua narrativa, características em gerais, tá? E vocês, quando chegaram no terceirão para fazer o Enem, já estão familiarizados. Olha, e tanto eu praticar que o exercício é assim. Eu ganho a corrida se eu treinar, praticar bastante, ok? Continuando, vamos lá, o que temos para o Se Liga do Enem? Ó, essa é de 2015. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras.
Convém a saber, não se acha nela o F, ó, nem o L, nem R. Coisa digna de espanto. Ó, já é um filósofo para analisar, ok? Porque assim não tem fé, nem lei, ó, o L, né? Nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. É o Gandalf, né? Gandalf, a primeira história do Brasil. A observação do cronista português Pero de Magalhães Gandalf, de 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra o quê? Essa observação do cronista, do autor. Letra A, incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Letra B, simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Letra C, dominação portuguesa imposta aos índios, aos indígenas, é agora, né? No início da colonização. Ou D, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Ou E, dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. E aí, gente, o cronista colocou, né? Ele fez uma análise, colocou lá, não tem um L nem um R nas línguas nativas. Qual é a alternativa? Tá lá. Essa tá fácil, não está difícil, ok? Ela tem uma simplicidade muito perspicaz, né, para vocês analisarem. E as outras questões, respostas, elas estão totalmente distintas. Vocês vão encontrar uma bem próxima ao contexto. Ok? Vamos lá, continuando, olha aí. Só para vocês verem, ó. A língua de que usam por toda a costa, costa sim, de onde eles vieram, lá no Porto Seguro, lá no mar, no início do Brasil, da colonização. Convém a saber, não se acha essa letra, nem essa, nem essa. Por exemplo, lá não tem fé, nem lei, nem rei. Só que eles eram organizados, né? Dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disso, conta, nem peso, nem medida. A observação do cronista português Pero de Magalhães Gandalf foi em 1576, século XVI, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Veja bem, a narrativa ela é preconceituosa em si, naquele momento que estava passando naquela época. O cronista colocou, né? Isso não quer dizer que eles não viviam ordenamento distinto, olha só, a cultura deles diferentes. Os portugueses chegaram e viram aquilo e acharam, se espantaram com isso. Eles não tinham regras, nem leis, nem essas coisas, mas porque eles viviam assim, o inato, né? A pessoa da natureza. A natureza dava tudo para eles. Eles viviam civilizatoriamente. Então é nessa perspectiva o preconceito já surgindo, né? Próxima questão, vamos lá. Suponha, desculpa, muito alto. Suponha que você queira estudar e cultivar plantas e também quer conhecer um pouco sobre a divindade que interceda pelo seu trabalho. Preste atenção. Ó, veja bem, vem aqui comigo. Coloca a tela aí, professor. Vamos lá, vem aqui comigo, tá aqui, ó. Imagine, ó, vamos imaginar. Aí você quer, né? Imagina assim, você tá com ânimo, né? Com coragem, né? Saiu da escola, vou plantar, vou mexer com isso que eu gosto, etc. O professor também gosta de deserto, folhagem, etc. Suponha, né? Você as plantas, NBAZ, ó, muito legal. Também conhecer um pouco sobre a divindade que intercede pelo seu trabalho. Que trabalho, gente? Rural. Você quer mexer com plantas. Pode ser flores, café, mandioca, etc. Mas você quer, né? Vou fazer agronomia, para eu conhecer as técnicas. Aí você diz, então
Eu tenho minha cultura, a cultura dos meus pais, tem as lendas, né? Tem as narrativas tradicionais. Eu quero fazer uma oração também para que dê tudo certo. Aí, qual Deus na cultura indígena? Qual a divindade que você pode interceder? Para qual Deus africano, tá? Eu falei indígena, mas africano. Você poderá recorrer. Qual é? Qual? E aí, conseguiram? Eu tô lá, né? Eu plantei. Suponha que a mandioca que eu plantei, ela morreu, né? Deu uma praga lá. Aí eu vou atrás da ciência, que é as técnicas. O senso comum também tem ideias para matar as pragas. Mas eu quero recorrer à cultura africana. Qual Deus que eu posso fazer uma oração lá naquele ambiente para que as mandiocas sejam férteis, né? Vivas, etc. Vamos lá, a resposta daí. Isso aí, gente, ó, esse Deus aqui, ó, é um orixás, né? Gente, é só uma alusão, tá? Não tô querendo ninguém mudar de religião nem nada, ok? Cultura nem nada, é apenas um aprendizado aqui. Orixá das folhas, que conhece todos os segredos e benefícios das ervas e plantas. Ele é a personificação da natureza vegetal, o dono da vegetação. Tem outras características dele, tá? Vocês podem pesquisar. Além do mais, olha só, gente. Além do mais, vem aqui comigo. Vocês podem também na tradição africana. Qual Deus que eu posso pesquisar para proteger a minha plantação? Quem eu posso recorrer? Opa, já tem gente falando aí, já estão aptos, na verdade. E lá na mitologia grega, qual Deus, questão da plantação? Pode pesquisar. Isso vai enriquecer mais o conhecimento. Ou na mitologia nórdica, qual é o Deus que eu posso recorrer para fortificar e abençoar a minha plantação? Porque no mundo cristão nós temos, né, o Deus de Jesus. As pessoas falam, né, tem outras religiões, né, então eles têm todos os seus deuses nessa perspectiva. E na mitologia romana, na cultura da forma que Deus ele vai recorrer para resolver supostamente o seu problema lá pedir proteção, na verdade, para a agricultura dele lá, a plantação. Então é nessa perspectiva. Você veja bem, olha só, aqui nessa aula a gente recorreu a várias culturas, né? Várias situações. Isso é legal vocês conhecerem. Não discriminar, mas conhecer. Não é que você quer se convencer a ser aquilo, não. Você tem sua cultura, você tem sua religião, você tem suas lendas, o seu momento tradicional. Você só vai conhecer outro. Né? Não é aqui a intenção, não é convencer você de nada para isso. É você perceber, olha só, na filosofia, analisar o espanto, viu que os portugueses viram, espantoso com aquela cultura indígena. Vocês vão analisar e verificar as várias culturas, com uma riqueza, né, que o Brasil tem. Então é a nossa aula de hoje, tá bom? E obrigado por ter permanecido até aqui nesse momento. Até a próxima. Tchau, tchau.